Nos bastidores das famílias mais famosas do Brasil, nem tudo é tão perfeito quanto parece. Por trás dos sorrisos nas redes sociais, das músicas de sucesso e dos milhões de seguidores, existem mágoas guardadas, silêncios que gritam, e laços que, às vezes, se desgastam longe do olhar do público. É fácil admirar o palco. Difícil mesmo é entender o que acontece quando as luzes se apagam, e só resta a verdade nua e crua. No meio do barulho da internet, existem histórias que só o coração conhece, e que, pouco a pouco, começam a emergir através de postagens, frases enigmáticas e distanciamentos que não passam despercebidos. Hoje, vamos mergulhar em uma dessas histórias. Uma história real, intensa, cheia de sentimentos não ditos, de feridas abertas e de reflexões profundas sobre o que é ser família quando tudo parece desmoronar. Prepare-se para ouvir o que poucos têm coragem de contar. Porque, às vezes, o que não foi dito, diz muito mais. No silêncio que paira por trás das redes sociais, onde cada post, cada story, cada frase compartilhada carrega um peso maior do que aparenta, desdobra-se uma história de conflitos, ressentimentos e esperanças na família de um dos cantores mais queridos do Brasil, Zé Felipe. Em meio a holofotes e milhões de seguidores, o que se vê nem sempre reflete o que acontece por trás das câmeras. Hoje, vamos mergulhar profundamente nesse universo, explorando as tensões, as indiretas, as verdades e as emoções que envolvem Zé Felipe, suas irmãs Jéssica e Monique, sua mãe Poliana Rocha e a separação pública que abalou sua relação com Virgínia Fonseca. A narrativa começa a ganhar contornos mais dramáticos quando o público percebe, entre uma postagem e outra, uma série de mensagens carregadas de sentimentos não ditos. Mensagens que, para os olhos atentos, são como pequenas fagulhas prontas a acender um incêndio. Foi assim que a declaração de Jéssica Beatriz, irmã mais velha de Zé Felipe, soou para muitos: "Não fiquei triste", uma frase curta, mas carregada de significado, que ecoou como uma ruptura silenciosa dentro da família. Não se tratava apenas de uma opinião pessoal sobre a separação do irmão com Virgínia, mas de um sinal claro de que, naquele momento, o distanciamento emocional já fazia parte do cenário. A tensão aumentou com as postagens de Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e matriarca da família. Seus stories e publicações no Instagram revelavam um misto de indignação, sabedoria e uma certa melancolia. Precisamos dos dias difíceis para saber quem é família, quem é amigo e quem é passageiro. Essas palavras ressoavam não só como uma reflexão, mas como um aviso velado, um recado para aqueles que, segundo ela, mostraram a verdadeira face em momentos delicados. Para muitos, essa era uma mensagem direta, uma indireta apontada para alguém que, dentro do círculo íntimo, havia traído sua confiança. O ápice dessas mensagens veio com uma frase carregada de força e reprovação: "Quando eu penso em devolver na mesma moeda, logo me lembro daquela frase que diz: não se torne aquilo que te feriu, então deixa como está. Deus não dorme e um dia a vida retribui. A falta de caráter de alguém não muda quem eu sou." Essa declaração não deixou dúvidas para os fãs que acompanham o desenrolar dessa história. Poliana falava de alguém próximo, alguém que a decepcionou profundamente, e reafirmava sua postura de não revidar, confiando na justiça divina. No meio desse emaranhado de sentimentos, surge a figura de Monique Isabela, irmã do meio, que permanece em um silêncio enigmático, mas não passa despercebida. A internet especula, os fãs tentam decifrar gestos, curtidas, encontros e distanciamentos, criando teorias sobre sua possível ligação com Virgínia após a separação. É nesse espaço entre o que se diz e o que se omite que a história ganha camadas de mistério e tensão. Poliana, ao que tudo indica, estaria insatisfeita com essa postura e teria lançado suas indiretas, enquanto Monique segue evitando o confronto direto, deixando que os rumores se propaguem. Zé Felipe, por sua vez, não ficou alheio a tudo isso. Em seus stories, publicou reflexões profundas, como família é quem sangra com você. O resto é plateia. Palavras que reverberam como uma resposta a quem, talvez, não esteve ao seu lado quando mais precisou. Essa frase mostra a dor do afastamento, a sensação de traição, e, ao mesmo tempo, uma tentativa de se preservar diante das adversidades. O cantor não entrou em detalhes, mas a mensagem foi clara: laços de sangue são para ser levados a sério,
e aqueles que se comportam como meros espectadores estão fora dessa definição. Os fãs, naturalmente, são parte fundamental dessa história. Em fóruns, redes sociais e grupos de discussão, eles se dividem entre quem defende Poliana, quem apoia Monique e quem acredita em uma possível reconciliação entre Zé Felipe e Virgínia. Os memes, comentários apaixonados e análises feitas com carinho e, por vezes, com amargura, refletem o interesse genuíno que o público tem pela família, mas também mostram como a exposição pública pode transformar uma situação íntima em espetáculo. É impossível ignorar como, em meio a tudo, o respeito pela privacidade muitas vezes se perde em nome do entretenimento. Mas o que essa história nos ensina? Talvez que, por trás de cada indireta, de cada frase carregada de emoção, existe uma pessoa que sofre, que se sente traída, que tenta encontrar seu caminho entre o perdão e a justiça. Poliana Rocha escolheu não retaliar diretamente, confiando que a vida e Deus farão seu papel. Jéssica Beatriz expôs sua franqueza ao dizer que não ficou triste, talvez numa tentativa de se proteger. Monique Isabela permanece no silêncio, deixando espaço para suposições. Zé Felipe tenta manter sua integridade, enquanto navega por águas turbulentas em meio à fama e aos conflitos familiares. É essa complexidade, essa mistura de amor, dor, esperança e ressentimento, que torna a história da família de Zé Felipe tão humana e verdadeira. Por trás das câmeras, longe dos flashes, estão sentimentos que todos nós conhecemos: o medo de perder quem amamos, a luta para preservar a própria dignidade, e a busca incessante pela paz interior. No fim das contas, as redes sociais mostram só a superfície, mas nós tivemos a chance de mergulhar nas profundezas dessa história. Um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a verdadeira força está em não perder a essência, em perdoar e seguir em frente, confiando que a vida se encarregará de colocar tudo no seu devido lugar. Mas antes de encerrarmos este vídeo, é importante lembrar que por trás de cada sobrenome famoso, de cada rosto conhecido nos palcos ou nas redes sociais, existem seres humanos. Pessoas que sentem, que se magoam, que perdem o chão diante de uma decepção, e que tentam, do seu jeito, encontrar equilíbrio em meio ao caos. A história que você ouviu hoje não é apenas sobre uma família famosa que enfrenta desentendimentos públicos. É uma história que, de alguma forma, reflete a realidade de muitas famílias pelo Brasil afora. Porque todos nós, em algum momento da vida, já nos decepcionamos com alguém que amávamos. Já confiamos demais, já ouvimos palavras que doeram mais do que silêncio. E muitos de nós também já fomos esse silêncio, tentando proteger, entender ou simplesmente evitar mais dor. As indiretas, as publicações, as reações e os afastamentos não são apenas intrigas de celebridade. São sinais de que existe algo quebrado ali dentro. Algo que talvez precise ser dito, ouvido, perdoado. Poliana, ao publicar suas reflexões, talvez esteja falando por milhares de mães que já se sentiram traídas por um filho, uma filha, ou por alguém que um dia consideraram família. Zé Felipe, com suas frases fortes sobre lealdade, representa tantos filhos que só querem sentir que estão sendo amparados, e não julgados, quando as coisas desmoronam. Monique e Jéssica, com suas posturas tão distintas, simbolizam irmãos que tentam se encontrar em meio ao barulho da expectativa e da fama. E Virgínia, mesmo fora da família oficialmente, ainda carrega o peso de uma história vivida, de memórias que não se apagam, e de uma conexão que vai além de um relacionamento, os filhos que unem para sempre dois mundos. Talvez o verdadeiro dilema dessa história não seja sobre quem errou ou quem tem razão, mas sim sobre como, em tempos tão barulhentos e impulsivos, ainda conseguimos encontrar espaço para escutar com o coração. Porque no fim do dia, o que fica? As palavras ditas? As mágoas acumuladas? As postagens feitas sob impulso? Ou será que o que realmente fica são os momentos silenciosos, os abraços sinceros que deixamos para depois, os pedidos de perdão que engolimos por orgulho? A vida tem uma forma estranha, mas certeira, de ensinar. E por mais dolorosas que sejam as rupturas, elas sempre carregam uma oportunidade de olhar para dentro, de repensar nossos passos, de amadurecer. Quem sabe, um dia, essa família se reencontre. Quem sabe, as palavras que hoje parecem indiretas, virem pontes. Quem sabe o tempo, com sua sabedoria silenciosa,
Kyuro que hoje ainda sangra. Afinal, não importa o tamanho da mágoa, a distância dos caminhos ou o barulho das redes sociais, quando o amor é verdadeiro, ele sempre encontra uma forma de voltar. Que essa história nos lembre da importância de sermos mais gentis com os nossos. De escolher o silêncio que acolhe, em vez do grito que fere. De lembrar que Deus, de fato, não dorme. E que, quando a justiça humana falha, a justiça da vida, e do tempo, se encarrega de colocar tudo no lugar certo. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Porque talvez alguém que você ama esteja esperando exatamente essa mensagem. E lembre-se, não deixe para perdoar amanhã o que você pode curar hoje. A vida é breve. O amor, quando verdadeiro, vale cada passo em direção ao recomeço. Até a próxima.